Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like e também, se você curtiu esse vídeo, deixa um comentário ali no final. Conhece alguém que já caiu em algum golpe de pirâmide, alguma coisa desse tipo? Comenta ali pra mim que eu vou te responder. Hoje eu vou falar sobre pirâmides financeiras, sobre estelionato, sobre golpes que muitos médicos, infelizmente, caem por aí. Com promessas de ganhos fáceis, a coisa é muito tentadora. Mas eu vou explicar para vocês como vocês vão reconhecer esse tipo de golpe e como não cair nessa roubada. Roda a vinheta. Pirâmides financeiras, promessas de dinheiro fácil, aquele negócio que te dá 1% ao dia. Agora tá menos descarado, né? Estão falando de 5% ao mês, 10% ao mês. Cara, um bando de estelionatário tentando te vender algo que realmente não faz o menor sentido. Pior de tudo é ver que os médicos ainda caem nesse tipo de besteira, nesse tipo de golpe. Mas eu vou explicar o porquê muita gente cai e eu vou explicar como você vai evitar esse tipo de golpe. Em homenagem ao meu amigo Thiago Reis, estou com a camiseta hoje da Operação Faraó. Thiago da Suno é um dos caras que mais luta contra pirâmides financeiras no Brasil. Então, estou usando essa camiseta aqui em homenagem a você, Thiago. Um grande abraço aí, meu amigo. Mas vamos lá. O que acontece? Primeiramente, o que é um esquema de pirâmide, né? Como é que ele funciona? Bom, basicamente esse esquema ele surgiu inicialmente, pelo menos assim, o mais famoso, né, na história, com Charles Ponzi. Por isso que se chama, né? Muitas vezes o pessoal chama de esquema Ponzi. Basicamente, Charles Ponzi, o que ele fez? Ele captava grana de investidores, de pessoas que estavam querendo ver o seu dinheiro render, e ele prometia fazer um esquema lá de arbitragem com postais, alguma coisa assim, que teoricamente ele compraria por um preço mais barato, venderia por mais caro, e aquilo traria um lucro extraordinário para quem entrasse naquele tipo de operação. Só que essa operação ela dependia da seguinte coisa: entrava uma pessoa, ela tinha que colocar mais, 2 pessoas ou mais nessa operação. Essas pessoas ali de baixo tinham que colocar mais pessoas. E o que acontecia? Na verdade, ele não ganhava dinheiro nenhum com esses postais. O que ele fazia era pegar a grana desse pessoal que entrou depois para ir pagando os rendimentos para aquelas primeiras pessoas que entraram. Então, esse esquema ele dependia de cada vez mais pessoas estarem indicando aquele produto, de estarem entrando mais gente, colocando mais dinheiro nessa operação para que as pessoas lá de cima pudessem ser pagas. Mas como todo esquema de pirâmide, chega um momento em que não existe mais tanta pessoa, porque esse processo é exponencial. Então não existe tanta pessoa para financiar as lá de cima. E aí o esquema acaba ruindo e, obviamente, o criador desse tipo de esquema sempre é o cara que vai levar a maior parte desse bolo, porque no final ele vai deixar de pagar um monte de gente e vai levar uma boa porcentagem para o bolso dele. E quando a justiça descobre esse esquema, porque geralmente é demorado para descobrir, ele já fugiu para outro país, ele já botou a reserva dele em outro lugar e muitas vezes nem acabam sendo presos. Mas vamos lá, quais são os esquemas de pirâmide que já aconteceram no Brasil, né, que são famosos? Que no Brasil, talvez os 2 casos mais emblemáticos sejam do boi gordo, que eram fazendas que prometiam que você ia colocar uma grana, eles iam comprar bois para engordar e para esses bois, na verdade, iam virar depois, né, iam ser vendidos e tal, a carne e tudo mais, e você receberia ali um rendimento muito maior do que você costumaria receber em outros tipos de ativos, em outros tipos de investimento. E sempre que se coloca, né, esse tipo de pirâmide, esse tipo de estelionato, a conversa é a mesma. Não tem risco, o retorno é garantido, vai ser 10% ao mês, vai ser 50% do que você investiu, vai dobrar seu patrimônio. Então é sempre essa mesma balela de sempre. O outro caso emblemático foi do Avestruz Master, se eu não me engano, que eram fazendas de avestruz. E aí os caras investiram muito em publicidade, estava em todo lugar. Então é outra coisa também que os piramideiros fazem, né, os estelionatários, é muitas vezes contratar artistas para fazer propaganda. O cara vai lá, recebe o cachê, faz, não sabe nem do que está falando. É colocar as propagandas em grandes redes de televisão para passar uma certa credibilidade. E sempre tem um produto atrelado por trás, né? No caso do boi gordo, era o boi, o Avestruz Master, então se falava da criação de avestruz, queria então vender aquela carne do avestruz, e no final das contas era assim, um baita de um esquema de pirâmide, que todo mundo que colocava grana lá acabou se ferrando e perdendo dinheiro.
Ultimamente, casos mais recentes, né, de alguns anos atrás, por exemplo, o Telex Free, que prometia também, né, ganhos ali exponenciais para quem entrasse naquele esquema. Mais recentemente, o Unique Forex, né, também foi uma outra pirâmide. Inclusive, teve gente lá no meu Instagram que veio brigar comigo na época que eu falei que era pirâmide. O pessoal até falou que eu estava fazendo um desserviço. Eu lembro que eu falei uma vez para minha filha, para Manuela, eu falei assim, Manu, o que é o Unique Forex? Ela respondeu, é pirâmide. E aí o pessoal falou que eu estava usando uma criança para falar mal de uma empresa idônea. No final das contas viram que era pirâmide mesmo e, cara, e muita gente se ferrou nessa daí. E fora esses Unique Forex, fora Telex Free, hoje em dia o pessoal tem usado muito o Bitcoin, que é uma criptomoeda, né? Mas o pessoal tem usado o Bitcoin para vender pirâmides financeiras. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe ainda o que é o Bitcoin, não sabe o que é o blockchain, não sabe como funcionam as criptomoedas. Então o pessoal vai lá e fala, não, olha, a gente faz operações com criptomoedas, a gente faz arbitragem de criptomoedas, alugamos Bitcoin, e, cara, um monte de termo que muita gente nem sabe o que é, mas eles te prometem um rendimento mensal muito acima do mercado. E muita gente cai, assim, ó. E aí você vai dizer, não, mas é só a gente que não tem conhecimento, é só gente ignorante que cai. Não, pessoal, eu tenho visto muito médico caindo nesse tipo de roubada. E eu vou explicar para vocês agora por que as pessoas costumam cair nessas roubadas, quais são as características ali que fazem realmente o pessoal entrar nisso daí. Bom, a primeira delas é a seguinte, o esquema desses estelionatários é muito parecido sempre. O que eles fazem? Eles colocam vídeos ostentando uma vida muito rica, viajando, vídeo com carrão. Geralmente, se é um cara que está anunciando a pirâmide, então ele sempre está cheio de mulher bonita, está no exterior e tal. E ele coloca ali como se o médico que está ali trabalhando, ralando, ganhando o salário dele, fosse um idiota, porque olha só, o cara ali está viajando, pelo jeito só está curtindo a vida e está ganhando muito mais que eu. E aí, primeiro ponto, você começa a sentir um idiota quando você olha aquilo e fala, caramba, também quero ganhar dinheiro igual esse cara aqui, né? Como é que eu faço? Aí vem outra coisa, vem o tal do FOMO, Fear of Missing Out, né? Que é aquele medo de você ficar de fora, de perder uma oportunidade. E geralmente, nesse tipo de esquema de pirâmide, uma coisa muito perigosa é que quem entra lá no começo começa a receber aquilo que é prometido. Porque o pessoal realmente vai pagando aquela porcentagem que eles dizem que é o que vai gerar de lucro aquela operação, e você começa a receber. E aí o que acontece? Começa a espalhar para outros amigos. Cara, eu tô recebendo, coloquei lá e velho, tá dando 10% ao mês certinho, já faz 2 meses que eu recebi e tal. E aí muita gente, cara, eu quero também. E aí começa a entrar e começa a espalhar, e aí que a coisa acaba ficando feia. Então eu já conheci médico, por exemplo, que falou que entrou em esquema de pirâmide, por quê? Porque, pô, os amigos da academia onde ele ia, tava todo mundo ganhando dinheiro. E ele falou, não é possível, tá todo mundo ganhando dinheiro, eu também quero. No final, obviamente, vocês já sabem a história, todo mundo lá perdeu o dinheiro nesse esquema. E assim acaba acontecendo. Muitas vezes o pessoal envolve parente, acaba chamando outros amigos, né, para participar, e aí o pessoal perde dinheiro e perde amizade ainda. Então, esse é o problema. Então, esse FOMO, né, Fear of Missing Out, é aquele negócio de, caramba, eu não quero ficar de fora, eu quero ganhar esse dinheiro também, e isso é muito perigoso. Outro negócio que esses caras fazem, eles geralmente mandam contratos que são contratos assim muito, não vou dizer bem feito, mas é pro leigo, pro cara que não está acostumado com contrato, ele acha assim, pô, uma empresa séria, olha aqui, ó, me mandou até um contrato, olha, tá tudo explicadinho, lá nesse contrato fala que tá garantido aquele retorno, tem um monte de coisa lá, coloca um monte de termo em inglês, um monte de termo de mercado, e cara, no final das contas é só um disfarce, é só uma máscara para você achar que aquilo tem uma confiabilidade ali, que realmente é algo que possa ser idôneo. Então isso é a maior besteira, tá? Então isso é uma coisa que eles fazem, é isso também. Outra coisa que eles fazem é colocar algum produto ali que você geralmente não entende daquele mercado. E aí tá o perigo, eu sempre alerto as pessoas, nunca invista em algo que você não entende, pelo menos que você não tem uma certa noção. Então, um cara fala, negócio, essas fazendas de boi que vão te render 100% do seu capital em 1 ano. Cara, daí chega lá você que nunca pisou numa fazenda, você não tem noção, você não sabe nem que raça de boi que existe, você não sabe nem como é que cria um boi, não sabe nem o que o boi come, se duvidar. E aí você quer investir nisso, não, eu vou investir aqui porque eu vou comprar bois e vou ficar rico com isso daqui. Então, cara, isso aqui é uma besteira, você não faz nem ideia de quanto custa o quilo da carne do boi. E aí você quer dar uma de louco investidor que vai ficar rico investindo nisso. Igual a avestruz, né? A avestruz piorou, né? Imagina.
que você sabe de avestruz, cara? Você não sabe nem o que o avestruz come. E aí, saindo desse mundo animal, vem as criptomoedas. Então o cara vem lá e fala de um monte de criptomoeda, de arbitragem, de não sei o que ele compra moeda em Hong Kong e vende não sei aonde. Você não entende porcaria nenhuma disso daí, então você acaba caindo nesse tipo de besteira. Normalmente, então, cuidado com esses negócios que você não faz nem ideia de como é que funcionam e com esse negócio de achar que aquilo vai te deixar rico. Então, dinheiro fácil, obviamente, não vai existir. E só para te dar um exemplo, quando o pessoal fala de retornos garantidos, né, de X% ao mês e tal, vamos ser racional, tá? Então vamos pensar no maior investidor do mundo, Warren Buffett, que é o cara das finanças, é o cara dos investimentos, aquele que todo mundo admira. E o Warren Buffett tem um retorno histórico de 20% ao ano. Imagina! E aí vem um bando de maluco que você nunca ouviu falar na vida, que se você for olhar o histórico dos caras, não existe nenhum. Muitas vezes eles se dizem traders, dizem que eles são profissionais do mercado financeiro, e você vai ver, não tem porcaria nenhuma. Os caras nem registro têm, os caras, cara, nem formação nisso eles têm nenhuma. Então você vai ver lá, não tem histórico algum e o cara tá te prometendo uma operação que só ele sabe fazer, que vai te dar 10% ao mês. Então olha a loucura. O cara é melhor que o Warren Buffett. Pior, né? O cara sabe ganhar 10% ao mês e ele quer seu dinheiro. Olha só que engraçado. Ele não está dizendo para você assim, eu vou te ensinar o método para você fazer. Não, ele diz, não, me dá seu dinheiro que eu vou colocar num negócio que vai te render 10% ao mês. Velho, se o cara soubesse fazer isso, ele não precisava, sei lá, de 10 mil reais seu. Então, realmente não faz nenhum sentido. E vamos colocar em juros compostos, vou fazer uma conta aqui para vocês, só para você entender a loucura que é esse. Primeiro assim, esse negócio de 1% ao dia, né? Geralmente eles falavam, então é 30% ao mês. Isso aqui, assim, loucura total. Até eles agora estão, assim, se ligaram que isso é meio absurdo, começaram a oferecer menos. Então hoje em dia tem 5% ao mês, 6% ao mês, 10% ao mês. Então eu vou fazer aqui um cálculo numa calculadora de juros compostos para você entender o que seria 10% ao mês ao redor dos anos. Vou pedir para o editor colocar os números na tela aí. Então olha só a loucura. 10% ao mês, tá? Que é o que essas pirâmides costumam te oferecer. Se você colocar 50 mil reais e você não colocar mais nada, tá? Colocou 50 mil, esqueceu. Cara, foi, sei lá, foi trabalhar, foi fazer suas coisas, deixou lá e esqueceu. 50 mil, 10% ao mês em 5 anos, você vai terminar com um total de 15.224.081,98. Olha só que maravilha, cara. Coloca 50 mil, espera 5 anos e você está aposentado. Você está com 15 milhões. Pô, sensacional. Então pensa, isso é loucura, isso não existe. Se isso existisse, se fosse assim, ninguém mais precisava nem trabalhar. Era só colocar nisso aqui pronto. E vive bem e acabou. Então não existe justificativo para você acreditar numa besteira dessa. E muita gente daí vem com essa, mas meu cunhado colocou, meu primo também colocou, e ele está recebendo todo mês. Tá recebendo? Sim, tá ganhando dinheiro. Aí você vai perguntar pro cara, vem cá, ele pode sacar esse dinheiro? Não pode, tem um contrato lá que é 12 meses, que não pode sacar o dinheiro. Já começa aí, né? Aí você pergunta, tá bom, mas ele tá ganhando? Não, tá. Olha, ele colocou lá 10 mil reais. E, cara, todo mês tá caindo para ele R$1.000 ali. Todo mês os caras estão pagando R$1.000. Já faz 2 meses que estão pagando certinho. Aí você fala, pô, beleza, né? Então R$2.000. Você tá falando que ele ganhou dinheiro. Ele não ganhou dinheiro. Por enquanto ele tá perdendo 8, né? Porque ele depois 10 só ganhou 2. Então tá perdendo ainda R$8.000 ali. Então veja, essa geralmente é a balela que o pessoal cai. E não incomum, quando você coloca valores pequenos, por exemplo, R$5.000, por exemplo, o que acontece? Você recebe aquele dinheiro corrigido. Você consegue receber ele inteirinho e tal. E cara, e aí onde mora o maior perigo? Porque o que a maioria das pessoas fazem nessa situação? O cara fala, deu certo, agora sim que eu vou com tudo e vou ganhar dinheiro. Aí ele, em vez de 5 mil, ele bota 50 mil, ele bota 100 mil. Pede empréstimo para parente para colocar lá. E ainda bota um monte de gente junto para entrar nessa roubada. E ali você acaba perdendo todo o seu dinheiro. Então toma muito cuidado que esse absurdo pode acontecer. Aí uma característica muito comum desse tipo de pirâmide e tal é você procurar se eles têm algum registro nas CVM, né, se eles têm algum órgão regulador ali que está endossando aquilo ali, e não tem nada, nunca você vai achar. Se você procurar na internet, inclusive,
sobre o nome desses sócios que fazem parte do negócio, provavelmente você vai achar alguma falcatrua lá atrás, ou você vai ver que esses caras não têm histórico nenhum no mercado financeiro. Então, uma forma de você se proteger, às vezes, é procurar se eles têm registro na CVM. Mas, basicamente, assim, como é que você reconhece esquema de pirâmide? Normalmente, são pessoas que estão te vendendo aquilo, estão ostentando, estão mostrando uma vida ali que, nossa, maravilhosa, cheia de dinheiro. Segundo, te prometem retornos garantidos, tá? É garantido o retorno, dizem que é baixo risco e mais, geralmente retornos muito acima do mercado. Mike, o que é um retorno acima do mercado? Vamos falar de não ter risco, né? Então, poxa, retorno sem risco nenhum. O que é um retorno basicamente sem risco? Uma renda fixa, né? Uma renda fixa que paga a Selic, geralmente um retorno ali que o risco é muito baixo. E quanto é que é a Selic hoje, né? No dia desse vídeo, estamos em 2021 aqui, em julho, hoje a Selic é 4,25%, 4,25% ao ano. Então você imagina, se ao ano uma renda fixa te paga um pouquinho mais de 4%, como é que o cara te oferece 6%, 10% ao mês? Não faz nenhum sentido, né? 10% ao mês é 120% ao ano. Você mais que dobra seu capital no ano, então é uma coisa absurda. Então começa por aí. É só você comparar a taxa básica de juros com o que eles estão oferecendo e entender que aquilo é irreal, tá bom? Outro ponto, então, como eu falei, você olhar o nome das pessoas que estão envolvidas e ver que eles não têm nenhum track record, eles não têm nenhum antecedente bom ali de mercado, não são gestores de fundo, não são pessoas que trabalharam no mercado financeiro e tiveram sucesso, nada disso. Outro ponto importante ali, geralmente usam coisas que você não entende. Então agora está na moda usar criptomoedas para te vender pirâmide. Então, cara, tá cheio aí, tá explodindo o negócio de criptomoedas. E daqui a pouco vai ser outra coisa, tá? Então tome cuidado, geralmente algum mercado que você não entende, é só ouvir falar de opções binárias, de mercado de Forex, de mercado de Bitcoin. Então, cara, cuidado com isso daí, porque geralmente tem pirâmide e golpe atrás. Outra coisa que você pode identificar, justamente, vai lá e vê se está registrado pela CVM, está endossado pelos órgãos reguladores. Então, tranquilo de você ver. Uma outra, assim, que você pode fazer, é claro que muitas vezes as pirâmides mais novas ainda não tem como você achar esse tipo de informação, mas no geral, passou um pouquinho de tempo, você já acha, vai no Reclame Aqui. Lá no Reclame Aqui, geralmente você vai ver que tem a galera reclamando que não conseguiu sacar o dinheiro, que sumiu, que os caras não deram mais retorno, que o sistema dos caras saiu do ar. Então isso é extremamente comum e você também consegue ter uma pista ali para você não cair nesse tipo de roubada. E basicamente vale, né, aquelas lições que eu sempre falo todos os dias. Cuidado com a ganância, tá? A ganância excessiva, ela geralmente vai te levar para caminhos ruins no mercado. E aí não é só em pirâmide, aí nos seus investimentos, tá? Porque aí você começa a arriscar, começa a querer comprar empresa ruim achando que vai ficar boa na bolsa, e aí você coloca um monte de dinheiro de uma vez só, começa a querer fazer operações mais arriscadas, se meter com opções sem saber direito como é que funciona. Então cuidado com a ganância, cuidado com se achar mais esperto que todo mundo, porque isso aqui é muito comum. Pô, se o Warren Buffett faz 20% ao ano, bonitão, você quer fazer 120% ao ano, quer fazer 60% ao ano, você está se achando mais esperto que o Warren Buffett. Então, cuidado com o ego, cuidado com essa questão de se achar muito esperto, porque isso aí geralmente um malandro vai te achar e ele é mais esperto que você e você vai cair nessa roubada. Outra coisa importante, não se meta com coisas que você não entende, já falei para vocês, então para de achar que você vai, eu vou investir agora em boi, você nunca não sabe nem o cheiro do cocô da vaca. E aí você quer investir em gado agora. Não, para com isso, tá? Vai investir em algo que você, pelo menos, tenha uma noção do que é, algo que você entenda, tá bom? E por último, o que eu sempre falo, não existe dinheiro fácil, não tem como você ganhar muito dinheiro investindo pouco e assumindo pouco risco, tá? Isso aqui não existe, não é uma coisa que vai acontecer. Então toma muito cuidado com isso, que eu falo, eu sempre deixo muito claro, se isso fosse assim e fosse fácil, ninguém mais precisava trabalhar. Era só você, botou um dinheiro lá e vai viver a sua vida, vai para as Bahamas, vai lá para o Mediterrâneo, no seu iate, tranquilo, vai viver sua vida e aproveitar, tá bom? E o que você tem que fazer hoje? Largar a mão de ficar olhando essas pirâmides, de caindo nesse tipo de golpe. Inclusive o seguinte, mesmo você que sabe disso aqui, começou a aparecer para você propaganda, anúncio, vídeo, cai fora disso daí. Porque eu já tive aluno que falou o seguinte para mim, falou, Michael,
Eu sei que é pirâmide, e cara, eu vejo que é, mas putz, eu vendo os vídeos dos caras eu me sinto burro, eu fico pensando, cara, eu tô perdendo, olha isso aqui, vai que é verdade. E eles sabem disso. Quando o cara faz esse tipo de golpe, ele tem certeza que você vai cair nessa roubada. Então aquela história, né? Então você ficar olhando muito tempo pro abismo, o abismo olha de volta para você. Então cuidado em ficar olhando para essas coisas que daqui a pouco você pode ser pego nisso daí, tá bom? Vamos ter muita cautela e se afastar desse tipo de coisa. E, cara, outro conselho é aquilo que eu sempre falo para você. Trabalhe, poupe parte do que você ganhou, invista em bons ativos para longo prazo, deixe os juros compostos agir e seja feliz. Beleza? Espero que você nunca caia num esquema desse. Se você conhece algum esquema ou conhece alguém que caiu, conta aqui para mim nos comentários. Quero saber, que eu tô curioso. Eu conheço várias pessoas que caíram. Conheço médicos que inclusive estão nesse momento em esquemas de pirâmide aí, e vão perder dinheiro. Mas é bom que percam uma parte agora para depois não colocar mais e acabar perdendo muito mais até do que eles pensaram ou imaginaram que poderiam perder. Então é isso, pessoal. Segue esses conselhos. Cuidado com as pirâmides, ó, Operação Faraó, Thiago Reis, está de parabéns aí pelo trabalho que vem fazendo e tamo junto e é só o começo.